E voltamos para mais uma live. Gente, deixa eu contar uma coisa que nós percebemos na nossa filha. E eu achei muito peculiar. E depois eu vou procurar o significado. E eu também olhei pra mim e vi que eu tenho a mesma coisa. Esperar vocês entrar pra contar. Deixa eu só ajeitar aqui. Não sei se alguém já percebeu, né? Mas eu vou... Deixa eu só ajeitar o uso aí. Aqui também é Maria Amada. Deixa eu esperar o pessoal entrar, todo mundo. Bom, gente, vou começar as previsões, mas antes, vocês acreditam que a minha filha, ela tem o olho, uma coisa muito peculiar, um olho azul e outro verde? Hoje que nós fomos perceber, gente, que ela abriu bem os olhos e aí o Douglas foi lá e disse assim, Shaline, olha aqui o que eu vi. A Nenê tem um olho que é raro, né, gente? E aí eu fui olhar bem pra mim e realmente eu também tenho um olho de cada cor. Olha, gente, esse aqui é de uma cor, ó, meio esverdeado e esse é marrom. Eu não sei se dá pra ver bem. Olha, esse é meio verde, ó. E esse aqui é marrom. Que estranho, gente, eu nunca tinha percebido. Ou será que eu fiquei agora? Ou será que é agora? Sei lá, gente. Eu só percebi que eu tenho um negócio, que é um olho de cada cor. E a minha filha também. Achei tão bonito, gente. Tão... tão diferente, mas o meu não é tão perceptível. Assim, não dá pra perceber tanto no meu. Só se tu chega bem perto, assim. Mas o dela dá pra perceber bem. É um azul e um verde. Quando ela estiver acordada, eu vou mostrar pra vocês. Que o nome é heterocromia. Que é uma coisa rara. Eu achei lindo. Lindo. Eu vou tirar foto pra vocês e depois eu vou tentar... Que não causa nenhum problema na visão, né? O meu é bem sutil, ó. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Ó. Aqui é meio esverdeado, ó. Tá vendo? E aqui, ó, é marrom. Ó. Ai, gente, meu Deus. Será que é normal? Deve ser, né, gente? Bom, enfim. Eu acho que... Se Deus mandou assim, né? Coisa mais linda do mundo. Quando ela ficar maiorzinha... Eu vou tentar tirar foto bem de perto pra vocês verem. Queria compartilhar essa fofoca aqui no intervalo. Meu marido veio aqui e disse, Shaline de Deus, olha só o que eu percebi. Mas deve ser genético, né? Bom, gente, então... eu vou... Vamos fazer as previsões, tá? E nós vamos se concentrar, tá? Vai ser o seguinte, só deixa eu falar mais uma coisa. Eu quero que vocês peguem um copo com água, tá? E agora eu vou fazer revelações profundas do Brasil e do mundo. Então eu quero que vocês peguem um copo de água. Quanto tempo que eu não tomava um mate doce desses bem bom. Eu vou levar pra São Paulo minha cuia, né, gente? Pra nos encontros eu tomar. Ó, a tia colocou aqui... Mas vai mudar o olhinho dela ainda, né, Chay? Provavelmente não vai mudar mais, Deusa. Porque o do José, essa época, já tinha mudado. Provavelmente que ou ele vai só escurecer um pouquinho ou clarear, mas ela realmente tem um olho verde e um azul. Daí, como se ele mudar, ele vai ficar um castanho e um verde. Provavelmente, né? Se escurecer um pouquinho mais. Bom, bora lá. Vamos começar. Seguinte, tá? Não quero que vocês saiam da live. Vocês acharam que eu fiquei bem sem filtro, gente? Eu fiz uma pele bem glow. Eu não gosto de ficar sem filtro por causa dessa mancha na minha testa aqui. Oh, meu Deus do céu. Mas agora ficou bom. Bom, vamos lá. Eu quero que vocês peguem o copo de água, se concentrem aqui comigo. E eu vou deixar, tá? Pro espiritual falar, tá? Eu não vou, tipo assim, fulano de tal. Eu vou deixar o espiritual falar, mas eu preciso que vocês não saiam da live. Porque o que acontece? Ai, desculpa que eu fico estalando a boca todo tempo, gente. É por causa do aparelho.
Esse aparelho aqui, ele é um aparelho nudezinho, daí... Ai, meu Deus, fica estralando nos beijos. Eu quero que você se concentre aqui comigo e o que o espiritual falar vai ser falado. Então, hoje, que dia que é? Eu quero uma secretária aqui pra anotar minhas visões, por favor. Quem que vai se habilitar de secre? Que daí eu vou fixar aqui a minha secretária da live, por favor. Alguém pode se habilitar de secretária da Tia Chay? Eu quero um seguidor pra se habilitar. Que daí vocês vão anotar pra mim as previsões, tá? Quem que vai ser minha secre da noite? Hoje é dia 13, né? 13/9. O Wagner vai ser. Então, bora lá, fixei o Wagner aqui, que ele vai ser o meu secre. Obrigado, tá, Wagner? Bom, então vamos lá. Deixa eu me concentrar. Fazer uma redoma de luz espiritual bastante pesada, assim, no sentido de forte, né? Não de negativo. E pedir para Deus a conexão e que os mentores da luz, mentores espirituais, façam com que eu enxergue coisas positivas, mas que se forem negativas, que haja solução, né? E que eu possa estar prevendo algo útil para as pessoas que possa vir a ajudá-las, né? De alguma maneira, então. Ai, que arrepio. Eu vou prever com os olhos fechados para mim ter uma melhor... Deixa eu aumentar a luz aqui. Uma melhor visão. Aqui fica muito amarelado, acho que mais pro branco fica melhor. E vocês não saiam. Que Deus me use, tá? Se eu falar alguma cidade ou estado que eu não falar direito, eu vou pedir para que vocês me perdoem, tá? Porque pra mim é muito difícil também entender algumas coisas. Não é assim, né, gente? Vamos lá, então. Vou começar. Espiritual bondoso, espiritual poderoso, Deus de misericórdia. Que as visões venham e que eu consiga captar a energia do pessoal de casa, porque eu fiz um propósito contigo, Senhor. E que nesse momento eu tenha visões que possam auxiliar ou ao menos livrar. Então hoje é dia 13 de setembro de 2025. A primeira coisa que o espiritual me mostra é uma escassez muito grande de água em Portugal. Ai, gente, desculpa. Uma escassez grandiosa de água em Portugal. O espiritual pede oração. O espiritual pede orações por Portugal. Eu creio no grande livramento do Senhor. O espiritual me fala de uma usina. Algo ocorrendo em uma usina elétrica. O Senhor pede que a gente ore pelos trabalhadores. E que eles tenham um grande livramento. Algo ocorrendo em uma usina elétrica. E que Deus dê o grande livramento e que, se for destino, que aconteça o mínimo do mínimo. Eu vejo o nome Guaratinguetá, ou me perdoem se não for assim a pronúncia, mas eu consigo ver um tipo de ocorrido nesse local. Me vem uma sensação de barro, de umidade, me vem uma sensação de... Sabe aquele cheiro de barro, gente, de terra molhada? Não sei porque é uma sensação de
soterramento. Que Deus dê o livramento. Sinópolis. O espiritual tá falando pra mim sobre Sinópolis, uma coisa assim. É como se algo caísse, despencasse. Sinop é uma coisa assim, Sinop. É alguma coisa que algo despenca. Eu só consigo ver a mão, assim, uma mão de Deus estendida nesse Sinop. Que o grande livramento ocorra. Uma sociedade sendo desfeita. Uma descoberta. Preste atenção nessa previsão que o espiritual está falando. Uma sociedade sendo desfeita, um problema judicial muito grave que envolve grandes empresas, um grande escândalo na mídia. E através disso, o Senhor, Ele vai mostrar as caras de quem é quem. Outra visão. Singapura. Algo correndo, trazendo dificuldades para as vidas. Consigo ver almas agoniadas. Que o livramento ocorra. Me vem uma palavra, província e província, alguma coisa com província. Eu vejo muitas pessoas, uma correria, uma coisa com ibérica, alguma coisa assim. Muitas correrias, algumas vidas que podem se perder. Província Ibérica. Um pastor muito famoso e conhecido sendo preso, ou ao menos tendo uma notificação por conta de algo. Esse pastor, ele tem algumas igrejas. Deixa eu só ver o que significa uma palavra aqui, peraí, gente. Tem uma previsão que eu vi um significado ali, mas é melhor eu não falar. Jesus. Vamos lá, se concentre aqui comigo. Que tem muitas revelações profundas. Lembra que Deus, Ele lapidou o meu dom. Lembra? Eu vejo, quando eu fecho os olhos, nuvens azul, mas quando eu olho, Deus manda eu olhar para cima da nuvem, tem uma camada de ozônio muito forte, como se fosse uma camada de ozônio. Então vamos interpretar o seguinte, que pode ocorrer algo relacionado a um tipo de poluição no céu, ou talvez alguma coisa referente ao ozônio.
precisa de orações. Talvez ficou um pouco complicada esta previsão, mas é o que Deus me mostra na minha visão espiritual com o meu terceiro olho. Algo que pode prejudicar a população, como se fosse não sei, algo. Nuvens e alguma coisa sobre a nuvem. Quero que Deus dê o grande livramento. Algo referente à bolsa de valores. Como se fosse um escândalo. Eu sinto a energia de pessoas brabas por conta de algo referente à bolsa de valores. É como se Deus falasse que Ele está... A sensação que eu tenho é que Ele fala que está colocando os pingos nos is. Essa é a intenção. Eu vejo aquela moça, Viviane Araújo, com a perna enfaixada, como se fosse com gesso. Que Deus possa dar o grande livramento. Luciano Huck precisa cuidar. Eu já tinha falado uma vez e o espiritual me mostra novamente com acidentes, N acidentes, N situações no caso de acidentes, né? Jorge e Mateus. Eu vejo essa dupla e eu vejo um número 174. Lembrando que Deus lapidou o meu dom, vou deixar claro, porque pode ser as previsões agora serão mais certeiras, mais com detalhes, assim como vai ser também os atendimentos de vocês. Jorge e Mateus, me vem um número 174. Eu quero que eles se cuidem e que o Senhor dê o grande livramento. Eu vejo uma ilha. Jesus. Meu Deus. Eu vejo uma ilha. Como se fosse um lago, um rio. E é como se fosse... Deixa eu explicar pra vocês a minha visão, tá? Vou tentar... Como se tivesse meio que uma pinguela. Vocês não sabem o que é pinguela, gente? Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala pinguela, né? Como se tivesse uma pinguela, assim, de madeirinha. E um barco abaixo dessa pinguela, uns barcozinhos. Aqueles de remar, sabe? Em um desses barcos está cheio de peixe morto e corpos de crianças. Então eu quero que o Senhor, se tiver isso escondido em algum lugar, mostre pela graça de Deus. Espera que eu tenho que me concentrar, tá, gente? Porque as visões estão vindo clara na mente agora. Tá? Eu vejo uma cidade. Eu vejo BRs nessa cidade. E quando eu olho pro chão, eu vejo as crateras se abrindo. Uma cidade. Eu não sei o que... Sinceramente, gente. Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Porque eu vejo esses asfaltos se abrindo. Como se essa cidade fosse puxada para baixo. Crateras no chão causadas por algo.
Vejo as pessoas em pânico. E isso não vai demorar pra acontecer, tá? Então assim, ó, vai botando o teu joelho no chão, porque a coisa tá feia. Nossa, é uma sensação muito horrível. Não vai ser algo pequeno, não é uma notícia assim, uma cratera se abriu. Não, são várias. Eu não sei o que é, gente. Deus me mostra só até aqui. Mas ele pede pra orar. Vamos para as próximas visões. Olha só, eu tenho 2 previsões aqui que o Senhor me ordena que eu passe. Eu não gosto desse assunto, de verdade. Mas, se tem que fazer, eu vou fazer. Bolsonaro sofrerá um infarto. A visão que eu tenho é que ele está com uma camiseta verde, como se fosse uma polo, uma polozinho assim, numa maca, sendo levado às pressas para um hospital e tendo que passar por um procedimento. Eu acredito que seja um cateterismo para colocar de um stentzinho. Então, assim, né, gente? Outra coisa. Como é que é o nome, gente, daquele que... Aquele cara lá que votou por um dos últimos que votou. Como é o nome, gente, do... Não é senador, como é o deputado lá? Bom, enfim. O espiritual manda dizer... Será que eu falo, gente? Meu Deus, depois vão achar que é eu. Bom, gente, o espiritual manda dizer que terá... Como é que eu posso explicar pra vocês essa previsão, gente, de verdade? Eu não sei. Explosão de um avião com ministro dentro. Ou ao menos uma tentativa. Eu consigo ver a face do ministro e o espiritual me fala algo relacionado ao avião. Você vai morrer? Não sei. Você vai se salvar? Não sei. Mas há uma tentativa. Tá? Por conta... Enfim, era isso. Agora, sobre o Lula. Uma perda de alguém muito... Fecha a porta pra mim. Uma perda... O Lula vai ter uma perda na família. Tá? Outra coisa. A sensação que eu tenho é como se o Lula tivesse feito um tipo de ritual de proteção e que tem que renovar. Porque caso não for renovada, a vida pode ser ceifada, como eu já falei desde o início. Tá? Então, ambos correm risco de vida. Tanto um quanto o outro. Mas a diferença é que o Lula está como se ele tivesse feito algo para firmar a vida dentro do espiritual. Então, eu não sei, né, gente? Cada um com a sua religião. Só estou passando o que o espiritual me fala. Quando eu fecho os olhos, eu vejo um pacotinho de como se fosse de algum tipo de semente, vamos dizer assim,
Não sei ao certo, é uma coisa meio clara, pode ser pipoca, pode ser ervilha não, lentilha, pode ser, sei lá o que que é. Um pacote, eu vejo um pacotinho, tá? Ele está em uma prateleira e o espiritual me mostra que tem algo tóxico dentro, que ele vai ser retirado das prateleiras por conta de uma intoxicação ou algo que está prejudicando a saúde das pessoas. Aquela moça, que inclusive hoje eu tava vendo uma coisa dela, me deu uma sensação ruim. A Beatriz, né, a ex-BBB, ela precisa se cuidar com assaltos, sustos, tá? Tem muita inveja na vida dela, então precisa cuidado. Eu ouvi o nome de uma pessoa aqui, mas assim, se eu falar esse nome, eu creio que as pessoas que têm esse nome vão entrar em pânico. Eu acho que não é a energia do caos aí que tem que gerar. O que eu posso falar assim é que vai ter um ocorrido, um feminicídio, meu Deus, Senhor, socorro, com uma pessoa de inicial LE. Eu vi o nome claramente na minha cabeça, mas eu não posso, eu não devo, e eu peço associar essas pessoas, e eu peço que Deus dê um grande livramento. Vamos para as próximas previsões. Eu fiz essa semana a previsão pro Neymar, mas só que assim, agora o espiritual tá me mostrando o Neymar envolvido em uma briga muito feia e uma pessoa podendo agredi-lo. Ah, mas ele tem segurança. Então, redobre a segurança, tá? Porque tem alguém que pode tentar fazer alguma coisa, assim, eu não sei se ele está brigando, eu não sei se o que que é, mas ele precisa cuidar a sua vida por conta de agressões. Um desencarne de um dono, um parceiro, não sei, de uma emissora, e pode ser da Rede TV. Me vem assim, Rede TV. A Alemanha entrando em conflito com um país vizinho. A sensação que me dá é como se a Alemanha fosse fazer uma proposta para um país vizinho e esse país tende a não aceitar, ou de primeiro momento aceitar e depois, tipo, meio que uma mentirinha, assim, sabe? E eles tendem a se revoltar, colocando os seus soldados aposto. Então, vamos orar. Tá vindo muita informação na minha mente, gente. Eu vou ir com calma, começa a me dar sono, tá? Peraí. Amiga, tem água por aí? Vai ser mais. Vamos lá. Vamos continuar as previsões. Gente, me veio um arrepio muito forte agora. Obrigada. Me veio um arrepio muito forte agora. Deixa eu ver que visão é essa aqui. Espiritual que me mostrou tudo arrepiada. Aquela moça. Agora é Mayra Card, né? Não sei se é assim que pronuncia. Se não for assim, me perdoem. Ela precisa se cuidar. O espiritual fala que vem um momento de turbulência na vida dela, mas que o Senhor vai cumprir o que prometeu e que o que Deus dá ao homem não tira. Porém, ela tem um coração muito bondoso e ela não enxerga o que as pessoas estão fazendo para ela. Ela precisa cuidar da sua gestação, não expor a sua gestação. Por favor, por favor. Ok? Vamos para as próximas previsões.
alguma coisa, gente, que está referente a um cruzeiro. Um ocorrido referente a um cruzeiro. Mas é muito bonito, porque eu consigo ver assim, sabe? Mas vai ter um ocorrido com vidas sendo perdidas. Amiga, me dá teu Google aqui que eu vou procurar uma palavra, ver se... Peraí que eu tenho um lugar pra mim não dar balão pra ver o que é, se é país, o que é que tá vindo na minha mente. Deixa eu procurar aqui. Bangladesh, onde que fica? Eu me veio essa palavra aqui, Bangladesh. Um ocorrido em Bangladesh, que tá escrito aqui que é um país localizado no sul da Ásia e leste da Índia, tá? É um lugar muito bonito, pelo que eu vi. Alguma coisa vai ocorrer e vai virar notícia por esses dias nesse país. Então eu peço a oração de vocês, tá? Quando eu peço oração é porque tu tem que orar pelo teu irmão, porque vamos que acontece alguma coisa nesse local e vidas são ceifadas. Então com a tua oração, o espiritual pode dar o livramento, tá? Um grande tremor registrado no Nordeste. Meu Jesus, eu vou pra lá em novembro. Ave Maria. Um grande tremor registrado no Nordeste. Gente, eu vejo uma cachoeira como se fosse um penhasco, mas tem água. Me representa ser uma cachoeira, tá? Porque eu interpreto conforme eu tô vendo. E um cara, tipo, não sei se ele parece um ciclista, um sei lá o que. Ele cai, meu Jesus do céu, desse lugar. Sabe quando as pessoas estão querendo desafiar a vida? Sabe? Tipo assim, eu sou gato, eu tenho 7 vidas. Por favor, gente, não fiquem dando sorte pro azar, que isso aí vai virar notícia também, tá? Eita. Calma aí, gente, que tá vindo as visões. Deus manda falar pra vocês uma coisa, não sei se vai fazer sentido, tá? Mas eu vou interpretar. O espiritual fala sobre um filme. E que esse filme, ele tá sendo canal, Jesus amado, de destruição na vida das pessoas. E esse filme parece que foi lançado há pouco tempo. Esse filme foi lançado há pouco tempo. E o espiritual fala que as pessoas que assistem, elas tendem a ficar meia fora da casinha, sabe? Meia, tipo, como é que diz assim, surtadas. Qual é o último filme que lançou agora, amiga, de terror? Que eu vejo que é um filme de... A Freira. A Freira, e tem mais algum? A Freira é o último. É o último? Tava no Master e a menina tava vestida de freira. Ai, que horror! Sangue de Jesus tem poder. Levou um susto até. Então, assim, gente. O pessoal também falando que tem essa invocação do mal 4. Ai, credo. Ai, é verdade. Jesus amado, então vocês não assistam esse filme. As pessoas que assistiram esse filme, elas vão ter surtos. Olha o que o espiritual manda eu dizer. Ai, meu Deus, eu não sei se eu sou responsável por dizer isso. De verdade, gente, é um peso muito... É muita responsabilidade pra mim falar isso. Se você assistiu esse filme, o espiritual fala que dentro de 15 dias tu pode ter um surto psicótico ou agredir alguém. Então, se você está ouvindo este vídeo, se você está
vendo essa live, você vai orar o Salmo 91 por 21 dias se você assistiu essa coisa. E aí depois que você viu, você vai se sentir irritada, nervosa e com espírito de vingança. Ai, que horror, gente, meu Deus. Por favor, eu sei que os espíritos vão querer me atacar agora porque eu tô falando isso aí. Mas eu imploro que você faça a oração. Porque tem alguma coisa nesse filme, tá, gente? E não é eu que tô falando. É o espiritual. E o espiritual ainda fala que tem pessoas que estavam com depressão e que viram esse filme e que tendem a querer tirar a sua própria tananã. Por favor, se você assistiu, não precisa entrar em pânico. Tu só vai começar a ler o Salmo... saiu, quase que saiu o Salmo 21. Então, vamos lá. O Salmo 91 e Salmo 21. O que diz o Salmo 21, amiga? Porque me veio na boca agora esse Salmo. Por 21 dias, estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Gente, o que eu falei? Que Deus ia lapidar o meu dom pra livrar pessoas. Que Deus me ajude por ter falado isso, né? Porque esses bichos não vêm atrás de mim, né? Tá bom, gente? Vocês ouviram o que eu tô falando? O que diz o Salmo 21, amiga? Tá até travando aqui. A internet tá... Aqui também tá travando, olha que horror. Travou, Olha. amiga. Meu Deus, travou. Travou a tua também? Aham. Travou tudo. Meu Deus, que loucura. Que estranho. Olha. Pra mim também travou. Vai. Ai, que horror. Salmo 21. Meu Deus, até o Google saiu.